Olá, queridos alunos do 9º ano. Trago para vocês aqui uma aula sobre as atividades 13, 14 e 15 do caderno de atividades de vocês. Bom, a primeira atividade, que é a atividade 13, ela vai falar sobre tabela periódica. Como vocês podem observar aí na atividade de vocês, a tabela periódica ela é um modelo que traz 118 elementos químicos. Os elementos químicos, quando eles são representados na tabela periódica, eles são representados por meio de símbolos. Por exemplo, a gente olha ali o primeiro elemento, H. H é o símbolo do elemento químico hidrogênio. Embaixo do H a gente tem ali Li. Li é o símbolo do elemento químico lítio. Embaixo do lítio, Na. Na é o símbolo do elemento químico sódio. Então, a tabela, ela mostra todos os elementos, esses 118 elementos químicos, mas às vezes não está ali escrito o nome do elemento. Essa tabela periódica que a gente tem aqui, ela tem embaixo ali a descrição, o nome do elemento. Mas vocês podem encontrar algumas tabelas que não vai estar por escrito ali o nome do elemento, só vai estar o símbolo. Bom, outro detalhe da tabela periódica muito importante, que a gente classifica em períodos e famílias. Quando a gente olha as linhas horizontais, que tem ali assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente diz que essas linhas são os períodos da tabela periódica. Quando a gente olha para as colunas, e tem ali 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, e assim por diante, até chegar ao finalzinho da tabela periódica 8A, a gente diz que cada coluna dessa são as famílias dos elementos químicos. A tabela periódica ela vai ser muitíssimo importante durante o estudo da química e é importantíssimo vocês saberem olhar a tabela periódica e extrair informações da tabela periódica. Então, a gente ali, olhando a tabela periódica, a gente já consegue localizar o elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio está localizado no primeiro período, porque está na primeira linha horizontal da tabela periódica, e está localizado na família 1A. Então, a coluna em que o hidrogênio está localizado é a família 1A. E aí, assim, a gente consegue localizar cada elemento químico. Existe um número mostrado nessa tabela acima de cada elemento químico. Esse número representa o número atômico que cada um possui. Então, continuando a nossa aula, a gente vai parar agora um pouquinho essa parte de tabela periódica e vai partir para um outro assunto que é relacionado à genética. Aqui nessa aula vai falar um pouquinho sobre a transmissão das características hereditárias ligado ao sexo. A gente lembra lá que nós seres humanos possuímos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles são distribuídos em 23 pares. Nós temos 22 pares de cromossomos, que a gente chama cromossomos autossômicos, e temos um par, que é o par 23, que são os cromossomos sexuais. O que eu vou trazer para vocês aqui são dois exemplos de doenças genéticas que são transmitidas por esse par de cromossomo sexual, o cromossomo 23. Quem começou a estudar a transmissão dessas características genéticas por meio dos cromossomos sexuais foi um pesquisador chamado Thomas Morgan em 1866, viveu em 1866 e morreu em 1945. O Thomas Morgan ele realizou estudos com moscas conhecidas por moscas da fruta e devido ao seu trabalho, a Drosófila, tem a imagem aí da mosca, a mosca da fruta, tornou-se um dos principais modelos animais na área da genética. Então é importante lembrar que foi ele, esse cientista, que introduziu os estudos dessa transmissão de algumas características hereditárias transmitidas, no caso, pelos cromossomos sexuais. Uma delas é o daltonismo, é um tipo de doença genética observada nos seres humanos. Essa doença, a pessoa ela não consegue distinguir a cor vermelha da cor verde. Então, olhar esse número que a gente vê na imagem, o número 12 e o número 74, é impossível para uma pessoa que é portadora do daltonismo. E como eu disse a vocês, é uma doença que está localizada no gene
ligado a um cromossomo sexual, então é ligado ao cromossomo X. Como vocês podem observar nessa tabela, a gente vê ali uma mulher que é normal, que não possui, né, o daltonismo, ela vai apresentar no seu par 23 sexual ali X, D maiúsculo, X, D maiúsculo. Então é uma pessoa normal. Se for uma pessoa que é portadora desse gene que transmite essa característica do daltonismo, essa mulher portadora ela vai apresentar X, D maiúsculo, X, D minúsculo. Se a mulher ela for daltônica, ela vai apresentar X, D minúsculo, X, D minúsculo. Então a gente diz que o daltonismo é uma doença, né, ligada ao cromossomo X e é uma doença do tipo recessivo. A gente tem ali o homem normal, então o homem normal ele vai apresentar X, D maiúsculo e Y. E o homem daltônico ele só precisa apresentar um D minúsculo, então ele vai ser X, D minúsculo, Y. Uma outra doença que é também transmitida de forma genética pelos cromossomos sexuais é a hemofilia. A hemofilia é uma doença que vai afetar a coagulação do sangue. Então, o indivíduo portador dessa doença vai apresentar sangramentos internos, sangramento na pele. Então, toda vez que essa pessoa se machuca, é muito difícil conter o sangramento. Então, é uma doença que, de forma genética, né, na expressão dos genes, é muito parecida com o daltonismo. E aí vocês vão observar essa imagem na atividade de vocês e vai ter lá uma questão pedindo para vocês dizerem qual é o genótipo. Então, aqui no daltonismo, você já tem ali o genótipo representando, né? Tem ali o D maiúsculo, o D minúsculo, dizendo, né, se para a mulher normal como é, para a mulher portadora, né, cada uma ali bem direitinho. Aqui na hemofilia, eu não coloquei para vocês esse quadro, porque eu quero que justamente vocês consigam observar essa imagem e consigam, a partir dela, montar, né, com a ajuda que eu vou dar para vocês agora, montar esses genótipos. Então, prestem bem atenção. A gente vê ali o exemplo do pai hemofílico casado com uma mãe portadora do gene para hemofilia. O pai hemofílico, ele é XY. O X está vermelho. E é também uma doença recessiva. Então, quer dizer que em cima do X vai ter um H minúsculo. Aí depois tem ali a mãe portadora do gene para hemofilia. Então, se ela é portadora, ela apresenta apenas um gene recessivo. Então, ela vai apresentar X, H minúsculo, X, H maiúsculo. E esse casal, eles tiveram 4 filhos. Eles tiveram um filho normal, uma filha hemofílica, um filho hemofílico e uma filha portadora do gene para hemofilia. O filho normal, XY, então o X, ali como ele é normal, vai ser XH maiúsculo. A filha hemofílica, ela tem os 2 X com a presença do gene recessivo. Então vai ser XH minúsculo, XH minúsculo. O filho hemofílico, ele vai ter o genótipo igual do pai. Então ele vai ter o XH minúsculo, Y. E a filha portadora do gene para hemofilia vai ter o gene, né, o genótipo ali dela igual o da mãe portadora. Então vai ser X, D maiúsculo, X, D minúsculo. Então, prestando bastante atenção na explicação que eu dei a vocês conseguem resolver essa questão aí da hemofilia e conseguem montar os genótipos, né, dessa família toda aí que eu mostrei para vocês na imagem. A terceira parte dessa aula é para falar sobre a importância da genética forense na investigação de crimes. Então, o DNA, técnicas que utilizam o DNA, que a gente chama de técnicas de biologia molecular, são muito utilizadas também na área criminal. E são utilizadas para identificar pessoas, são utilizadas para resolução de crimes, são utilizadas para identificar um cadáver e comparar se aquele cadáver pertence a uma determinada família. Então, existe uma grande importância aí do DNA também nessa área. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui essa imagem que está mostrando, né, representando a cena de um crime. Como vocês podem ver, tem uma pessoa ali tirando fotos e tem ali crime, não entre, cena do crime. Tem algumas plaquinhas ali enumeradas, 1, 2, 3, 4 e 5, que estão justamente ali para dizer que naqueles locais existem vestígios
daquele crime que ocorreu. E, tratando-se de biologia, né, nessa cena de crime podem ser coletados alguns vestígios biológicos, como saliva, sangue, sêmen, entre outros. Aqui eu estou mostrando só para vocês como é feita a coleta. No caso ali, nessa coleta não é um vestígio biológico, né, é um projétil. E a pessoa está utilizando luvas para não contaminar esse vestígio e está colocando ali dentro de um envelope, dentro de um saquinho. Então, os vestígios biológicos também devem ser coletados, né, com o máximo de cuidado para que não haja contaminação e consiga se resolver, consiga se encontrar o autor do crime após a análise desses vestígios. Bom, e aqui eu trouxe para vocês uma imagem que está também na atividade de vocês, que pergunta assim: quem foi o autor do crime? E ali eu coloquei para vocês, né, a imagem de perfis genéticos. Então, quando a gente coleta a saliva, o sangue ou o sêmen de um determinado local de crime, esse material é levado para o laboratório. Lá, né, as pessoas, os peritos, eles vão fazer a análise desse material e vão conseguir montar um perfil genético. E esse perfil genético é específico para um determinado indivíduo. Então, nessa imagem aqui, a gente vê que teve um material que ele foi coletado da cena do crime, teve um material que foi coletado da vítima e teve material que foi coletado do suspeito 1 e do suspeito 2. E aí a gente vê ali, esse material que é da cena do crime, ele é do autor do crime. E a gente olhando ali as imagens, a gente percebe o quê? Que esse DNA coletado na cena do crime, ele é idêntico ao DNA, ao perfil genético do suspeito 1. Então, quem foi o autor do crime foi o suspeito 1. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Bons estudos!